Glória a Deus. Bom dia a todos como igreja, amém? Gente, a vida é muito seletiva, né? As dificuldades da vida, elas acabam pressionando para que naturalmente haja uma seleção, né? Eu estou falando isso porque eu tenho 17 anos. É 17, né, amor, que eu tenho de cristão, né, de crente? Eu tenho 17 anos de convertido. E é interessante porque quando chega final de ano, não é pecado viajar, passear, se divertir. Se eu pudesse, né? Graças a Deus, condições financeiras a gente tem, só que a gente está numa situação em que a minha sogra requer muita atenção ainda. Mas se a gente pudesse, a gente estaria viajando, né? Então não é pecado. Mas, vou falar uma coisa para vocês. Sempre, desde quando eu me converti até hoje, Deus, às vezes Ele seleciona situações específicas em que há meia dúzia de pessoas para liberar pérolas poderosas, profundas, coisas que vão marcar e vão mudar a nossa vida, sabia? O que eu quero falar com isso? Não ignore o fato de ter pouca gente aqui, porque Deus Ele não se impressiona, na verdade, com isso, né? Isso não pega Ele de surpresa, isso não muda a natureza de Deus. Deus é absoluto, Ele é imutável. Então, o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Se tiver meia dúzia de pessoas, se tiver 200 pessoas, se tiver 6 mil, 10 mil, 20 mil. Amém? Então, se sinta privilegiado de um domingo de manhã, chuvoso e frio como esse, que você podia estar na sua cama, deitado, tranquilo, descansando, você está aqui para receber uma pérola da parte de Deus. Amém? O pastor me deu a felicidade, né? A feliz incumbência de trazer a palavra, e a gente está nesse mês falando a respeito de restauração. E aí o pastor ele falou assim: olha, Val, já que você está tratando desse assunto na escola de profetas, eu gostaria que você falasse de restauração financeira. E antes de começar a ministração da palavra, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu sempre tenho falado para o pessoal da escola de profetas, eu não tinha dimensão, não tinha noção de que a parte financeira de um cristão, ou de qualquer pessoa, mas principalmente de um cristão, é uma coisa tão espiritual, é uma coisa tão forte, tão profunda, sabe, Kátia? Tão poderosa. E quando a gente começou a tratar essas questões aqui, no primeiro dia já, foi uma batalha violenta, mas violenta mesmo. Para vocês terem noção, a gente sempre procura terminar a escola de profetas por volta de 9h30, para que a pessoa possa vir receber o entendimento, o estudo, né? A gente faz uma oração no final, mas hoje a gente está fazendo uma ênfase maior nas orações que antecedem, né? Até para que a atmosfera espiritual esteja aberta, para que a gente possa estar conectado com Deus. E naquele dia, no dia que a gente começou, foi uma batalha tão violenta travada aqui, que era quase meia-noite, a gente ainda estava aqui em batalha. E a gente foi embora, porque tem pessoas que estavam esperando a gente, né? No caso, a Nani estava na casa da minha sogra, me esperando com a Zoe, né? Algumas pessoas têm seus parentes, seus familiares, e a gente não podia dar continuidade, mas a impressão, o entendimento que a gente tinha, é que era para continuar em batalha espiritual, gente, a madrugada. Tão sério é esse problema. Esse problema não, esse assunto, né? Esse fator. E desde que eu comecei a trabalhar isso, desde que Deus ele começou a abrir meu entendimento a respeito disso, isso não é recente, começou há 2 anos aproximadamente atrás, eu tenho enfrentado batalhas cada vez maiores. Ontem, na hora que eu estava fazendo o esboço da ministração, foi outra batalha, lá em casa, sabe? Uma guerra violenta, uma presença maligna. Eu falei: Satanás, eu não vou nem te dar bola, porque mais poderoso é o meu Deus, a quem sirvo, a quem amo, a quem confiei a minha vida. Então, eu orei ali naquela hora, e foi tão gostoso, porque Deus veio naquele lugar. E quando Ele vem, meu irmão, tudo muda. Tudo muda.
tudo se transforma, né? A sua cosmovisão, a forma como você vê e enxerga as coisas, elas mudam, né? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente tratar desse assunto, lá em Mateus capítulo 6, verso 24, e o tema é restauração financeira, ok? Eu gostaria muito de conseguir repassar tudo que o assunto requer, né? Toda abordagem que o assunto requer, mas o assunto é muito vasto, é muito extenso, e é muito profundo. Então, eu quero orar hoje. Antes, eu queria que você achasse esse trecho aí. Obrigado, Com. E você deixasse aberto aí um minutinho, a gente vai orar, pedindo para que Deus ele me dê graça para trazer um entendimento, né, em tão pouco tempo, de um assunto que requer tanto tempo, e tanta atenção e tanta profundidade no estudo. Amém? Se você achou já o trecho aí, baixe sua cabeça, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, como igreja do Senhor, nós em nome de Jesus colocamos diante do Teu altar esse momento da Tua palavra, Senhor, entendendo que a vida é seletiva, e muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor seleciona momentos específicos, Senhor. Não há coincidência, Senhor Deus, na Tua palavra, Pai. Há jesuicidência. O Senhor seleciona momentos específicos, pessoas específicas, Pai, para receber um entendimento da Tua parte, Pai. Chaves que abrirão, Senhor Deus, portas que humanamente falando são impossíveis. Nós ouvimos aqui o testemunho da Bruna, Tua filha, Senhor Deus, a qual pelo Teu poder, pela Tua glória, Senhor Deus, deu direcionamento, sabedoria para que ela tomasse um passo, Senhor Deus, em direção a esse entendimento, a qual ela está recebendo todos os benefícios, Pai, de obedecer ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nessa manhã, me dê graça, Senhor, para ministrar essa palavra ao coração dos meus irmãos. Coloca Teus anjos aqui nesse lugar, anjos à esquerda, à direita, à frente, atrás, em cima, embaixo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus, Pai. Eu repreendo toda oposição, toda retaliação no poder do nome de Jesus aqui nesse lugar, meu Pai. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser ministrada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê assim? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, Mateus capítulo 6, verso 24, é o que vai dar base para o que a gente vai falar aqui. É um texto pequeno, aliás, um texto não, né? Na verdade é um versículo pequeno, mas que contém muitas verdades, verdades muito profundas. Então a gente vai fazer essa leitura e a gente vai desenvolver o pensamento a partir desse trecho, amém? Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções está mamão. Amém? Que é a mesma coisa. O que a Bíblia está falando, meus amados? A Bíblia está falando que existe dois poderes, e um deles vai dominar sobre a sua vida. Que existe uma guerra, e nessa guerra existem três elementos. A restauração financeira, ela acontece quando você entende a dinâmica que envolve o dinheiro, ok? Essa dinâmica trata-se, na verdade, de uma guerra e de várias batalhas. Nessa guerra, tá? Nesse cenário, existem três elementos principais, que a gente vai desenvolver o entendimento em cima desses três elementos,
ok? E é muito importante que você entenda isso. O primeiro elemento aqui é você, tá? É você. O segundo elemento é o dinheiro. E o terceiro elemento é o senhorio que é exercido sobre a sua vida através do dinheiro. Porque esse trecho está falando assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Só para a gente entender um pouco melhor essa palavra e começar a desenvolver ela, a palavra que foi traduzida aqui no grego, no original, é doulos, que significa escravo. Olha só, então se a gente for ler no original, na verdade a Bíblia está falando assim, ninguém pode ser escravo de Deus e de Mamom. O apóstolo Paulo, ele abre um pouco mais o entendimento a respeito dessa palavra, quando ele faz uma citação, eu até esqueci de colocar ali, que ele diz assim, eu me fiz escravo de Cristo em amor à igreja, por amor a vocês. E para a gente entender um pouco melhor também, a gente tem que entender como é que é a vida de um escravo. Pergunto uma coisa para vocês, um escravo tem direito de escolha? Não. Ele faz aquilo que o senhor dele ordena. Um escravo escolhe aquilo que ele come? Não. O escravo come aquilo que o senhor dele dá para ele. O escravo perde total autonomia. Ele fica refém do desejo do seu senhor. Então olha só o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando assim, olha, que ninguém pode servir a dois senhores, pois com certeza amará a um e odiará o outro. Gente, não parece um texto simples, mas é muito profundo. Vocês já perceberam? A Bíblia está falando que se você servir, ou seja, se você se tornar escravo de Mamom, um dia, com certeza, você vai odiar a Deus. E se você colocar a sua vida debaixo da servidão, do governo, tá? De Deus, você vai odiar Mamom. Só que a gente precisa entender um pouco mais, então a gente vai abrir um pouco mais a respeito disso, ok? Então entenda que você está numa guerra, e nessa guerra você tem várias batalhas. Por isso que existe tanta gente, gente, que vive na miséria. A gente vai falar sobre miséria daqui a pouco, ok? E a gente vai entender que a miséria é muito mais do que falta de dinheiro. É muito profundo, gente, ok? Então, entenda que você está numa guerra, numa batalha, numa luta. Não é uma coisa simples. Todas as pessoas que ignoram esse fator se tornam escravos de Mamom. Não tem como. Por quê? Porque a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, ela fala assim, não tem como simultaneamente você servir, ser escravo de Deus. Ela está falando, olha, de você ter o governo de Deus sobre a sua vida e também ter o governo de Mamom. Então você precisa escolher. Para escolher você precisa conhecer. E como você está numa guerra, você precisa saber quem é o seu inimigo. Pergunto uma coisa para você. Será que você sabe de fato quem é o seu inimigo nessa área, na área financeira? Porque que eu não sei se vocês têm essa impressão, né? Graças a Deus, a gente vê muitos testemunhos, né? A Bruna, tantas outras pessoas aqui na igreja, estou falando da Bruna porque é o mais recente, mas a gente vê tanta gente, às vezes, vivendo, né, no nosso meio social, da igreja, que não prospera, que não vai para frente, que não evolui, que não deslancha, né? Que não atinge o objetivo. E há um porquê. Esse porquê é, estamos em uma guerra.
E muitas das pessoas que estão nessa guerra não têm consciência de que estão. E uma pessoa que não tem consciência de que está na guerra, ela vira refém. Não é verdade? A guerra tem dois lados. Se você está numa guerra porque caiu de paraquedas e não sabe o que está fazendo ali, você vira refém. Então, muitas pessoas são reféns na área financeira, vivendo na miséria, porque não entendem que estão numa guerra. Antes de derrotar qualquer inimigo, já que estamos falando de guerra, tá? Ou barreira, é preciso conhecê-los. Conhecer as suas estratégias, as formas como ele se move. Eu fui lutador, então eu sei bem o que é isso. Antes de cada luta você precisa estudar, sabe, detalhadamente, né? Como eu lutava Muay Thai, boxe, então eu precisava saber como é que é esse cara, se ele é rápido, se ele é forte, se ele é destro, como é que é, se ele luta com as duas partes, está entendendo? Como é que é o estilo dele, ele ataca mais, defende, enfim, tem um monte de variantes, né? Não vou ficar falando disso. Mas antes de você derrotar qualquer inimigo, você precisa primeiro conhecê-lo. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso inimigo hoje aqui, ok? Não é para exaltá-lo, na verdade é para derrotá-lo, em nome de Jesus. Eu falei para os alunos da Escola de Profetas aqui, quando eu voltei de viagem agora do Nordeste, eu voltei com uma impressão no meu espírito muito forte, mas muito forte mesmo, não tem quem tire isso, porque está no meu espírito, de que Deus vai fazer essa igreja muito próspera. Amém? Mas para isso é preciso entendimento. É preciso você entender que você tem um inimigo e você precisa entender como é que ele age, como é que ele se movimenta, como é que ele ataca você. Quais são as áreas da sua vida que são afetadas por esse inimigo? E às vezes são afetadas e você nem percebe. Então, para isso a gente vai discorrer hoje nesse assunto, amém? Muitas pessoas caem no erro de acreditar que o dinheiro diz respeito apenas a cédulas e a números, a recurso natural e finito, mas na verdade trata muito mais do que isso, ok? O dinheiro ele tem um poder de influência muito grande. Então a gente está debaixo dessa guerra, dessa batalha, né? Nessa guerra, existe um aspecto muito forte que a gente vai abordar, que a gente já está falando, que é o governo de Mamon ou Deus sobre nossas vidas, tá bom? Então, para a gente entender, o aspecto que Deus ou Mamon governa sobre você é o seguinte: Deus governa a sua vida financeira através do amor. Como é que isso acontece? Deus nunca, por mais que exista pessoas, infelizmente, dentro da igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando universal, tá? Não estou fazendo um trocadilho com a igreja do Edir Macedo. Quando eu falo universal, é a igreja de Cristo, né? No mundo inteiro, né? Por mais que exista pessoas dentro da igreja que usam a fé das pessoas para manipular, não é? Para obter ganhos, tá? Por mais que existam essas pessoas, na verdade, você só dá se você quiser. Infelizmente, as pessoas usam de ferramentas, usam de artifícios, não é, para pressionar e a pessoa psicologicamente fica abalada, se sente desafiada, se sente inferior, né? Às vezes quer alguma coisa e está desesperada, está num beco sem saída, ela vai e oferta, dizima, faz o voto, faz os desafios, enfim. Mas Deus, o padrão de Deus, Ele sempre vai governar a sua vida através do amor. E o amor nunca vai forçar. Não é verdade? O amor nunca vai forçar. Deus nunca vai colocar uma pistola na sua boca e falar assim: vai, o dízimo, a oferta. Não, é assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É poderoso, né? Mas não se trata somente de você devolver dízimo e oferta. Você vai ver que Mamon ele entra em várias áreas da nossa vida e a gente não percebe às vezes, ok? Então Deus governa através do amor.
Agora, Mamon, né, que a gente vai entender sobre quem é Mamon, porque senão a gente vai sempre estar relacionando somente a dinheiro, tá bom? Mamon governa através da opressão, do medo, da intimidação e da escravização forçada. Olha, esse assunto é tão sério, gente, que eu estava conversando com o pessoal da Escola de Profetas, que eu identifiquei na minha vida e na vida da minha família muitos e muitos traços da ação de Mamon. E só para vocês entenderem, a minha família é uma família cristã. Meu pai, quando faleceu, ele tinha 51 anos de crente, gente. Meu pai, eu aprendi a fidelidade não só da palavra, mas é sinomose que chama? Quando você aprende pelo exemplo do outro, como é que chama? Osmose, né? Osmose, obrigado, viu? Sinomose, está amarrado em nome de Jesus, né? Osmose, né? Então, meu pai sempre foi fiel no dízimo, na oferta. Meu pai sempre foi. Eu admirava meu pai demais, meu pai era meu herói. E eu aprendi por osmose. Mas meu pai tinha traços fortes do domínio e de escravidão a Mamon. Então, olha só como é poderoso esse assunto, como é forte. Por isso que Satanás fica com tanto ódio, com tanta raiva quando a gente vai tocar nesse assunto. Porque todo oponente, tá? Toda pessoa que vai para uma batalha, uma das que definem se você vai ser campeão ou não, é uma das, tá? Porque são vários fatores. Mas é um fator chamado fator surpresa. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto de UFC mais, tá? Engraçado, Deus me fez um trabalho tão grande na minha mente que eu nem assisto mais essas coisas. Eu era viciado, apaixonado, arriado dos 4 pneus e o do step. Mas eu não sei se vocês ouviram falar, por exemplo, de uma luta de 2 lutadores brasileiros, né, há um tempo atrás, que é o Anderson Silva, o Aranha, né, que o pessoal chama, e o Vitor Belfort, que inclusive é crente. E o Vitor Belfort era um cara muito bem preparado na época. E o que acontece? Criou-se toda aquela expectativa em volta da luta, e a luta não durou nem 10 segundos. Por quê? Na hora que a luta começou, o Anderson Silva desferiu um golpe de surpresa, que ninguém imaginava que ele ia desferir um golpe daquele, e nocauteou o Vitor Belfort na hora. Assim também é a nossa batalha. Então, o Satanás, o nosso inimigo, um dos maiores trunfos dele, se não o maior, é o fator surpresa. Ou seja, são coisas que ele tem, que trabalham na nossa vida, que a gente não tem consciência, a gente não sabe. Quando a gente pensa que não, toma uma pancada, cai, fica sem noção, o que está acontecendo? Por quê? Porque a gente não sabia a forma como ele atacaria. Que o Anderson Silva ia atacar ele com um chute daquele, nunca que ele ia dar espaço. Nunca, eu estou falando como lutador, nunca. Nunca. E aí, aquele golpe tão poderoso, iria perder total poder. Assim é Satanás, assim é o diabo. Quando ele é descoberto, quando ele é desmascarado, o poder dele acaba. Entendeu? Então, ele prende o povo de Deus na miséria, através da falta de conhecimento. Quando o conhecimento vem, Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é muito poderoso, né? Ok? Então Mamon governa através da escravidão. Essa escravidão, porém, da parte de Deus, requer entrega pessoal, que é o amor. E é voluntário, né? A parte de Mamon, para ele governar na vida de alguém, basta apenas a ignorância, a falta de conhecimento. Oséias 4:6. É o inimigo a ser derrotado nessa guerra. Lembre-se, você tem 3 elementos nessa guerra. Você, não é isso? O dinheiro e o governo exercido na sua vida através do dinheiro. 3 inimigos. 3 inimigos não, 3 fatores, perdão. Tá bom? E nessa guerra, Mamon é o seu inimigo. Então, daqui a pouco a gente vai saber quem é Mamon. Eu quero só fazer uma citação a respeito de batalha, né, de guerra. Napoleão Bonaparte, grande imperador e conquistador francês, disse: vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno,
ou seja, o local da batalha, e as próprias forças. É saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante o inimigo. Perder a batalha é perder a guerra. Então, você precisa conhecer, olha só, o inimigo, o terreno e você. Amém? Eu estou falando isso porque a gente vai falar muito sobre batalha. Isso é batalha espiritual, sabia, gente? Né? Porque a partir do momento que você entende, pá, vira uma chave na sua mente. Quando vira uma chave, você começa a se comportar, conforme o que você entende. E aí Deus ele começa a abençoar a sua vida. Então a pergunta é, quem é Mamon? Citado na Bíblia, nesse trecho de Mateus 6:24. E o que ele representa? Podemos definir Mamon, resumidamente, como uma potestade espiritual. O que é uma potestade espiritual? É um poder espiritual exercido sobre alguém, ok? Que ataca pessoas por meio do dinheiro, ok? Então, dinheiro é uma coisa espiritual, sim ou não? Muito, muito espiritual. E a gente vai ver, gente, eu estou nem comecei ainda, é a introdução. Quando você começa a entender a profundidade da espiritualidade do dinheiro, você fala, meu Deus, como eu estou falando de mim, gente, estou falando de mim. Quando Deus começou a abrir meu entendimento, eu falei, meu Pai eterno, quanto tempo eu passei escravo disso? Apanhando, rapaz, apanhando, sendo filho de Deus e apanhando. Eu falei, não quero isso. É Deus quem gera essa santa indignação no nosso coração, você sabia? Há um poder espiritual no dinheiro. Aqueles que ignoram esse fator serão dominados pelo espírito de Mamon. O alvo final desse poder espiritual e maligno é afastar-nos do padrão de Deus para a nossa vida nessa área. E qual é o padrão de Deus para a nossa vida nessa área? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos 35:27. O que Deus quer para você? O que você pensa que são os planos dele para você? Você tem noção? Salmos 35:27. Eu falei 34, né? 35 mesmo? Falei? 35:27. Diz assim a palavra de Deus, olha só. Bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. E digam a minha justificação. E digam continuamente, seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Gente, esse é um dos inúmeros textos em que Deus expressa o seu desejo a respeito do seu povo. Eu peguei esse porque é direto, é objetivo, mas olha só o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando assim, que Deus tem prazer, isso alegra o coração de Deus, quando o povo dele é próspero. Olha só. E se você for estudar o contexto, fazer uma exegese desse texto, você vai ver que na verdade isso está ligado à justiça de Deus. Olha que coisa poderosa e profunda, não é verdade? Então, qual é o padrão de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que você seja próspero. E quando isso acontece, através de um conhecimento da palavra, aí ele se alegra, ele tem prazer. A Bíblia fala que ele se deleita, que bom, meu povo entendeu, meu povo está vivendo, né? Então, gente, essa guerra é uma guerra muito séria, que vai definir como você vai viver a sua vida.
Jeremias 29, 11 diz assim: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então olha a vontade de Deus, olha o desejo dele, olha o prazer dele, olha a paixão dele, olha a vontade que ele tem, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam pessoas abençoadas. Mas para isso a gente precisa entender quem é o nosso inimigo. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui agora, veja bem, é cultura pagã medieval, tá bom? Mas você tem que entender que Satanás também usa, ok? Esses paralelos aqui, às vezes até como vaidade, para querer mostrar para a igreja uma coisa que às vezes ele não é, mas ele age usando isso que eu vou falar aqui. Olha só, na cultura pagã medieval, Mamon, tá? Que é uma entidade espiritual, entenda, que guerreia para ter o governo da sua vida através do dinheiro, tá bom? Dá um pause aqui rápido. Você quer ver como o dinheiro é espiritual? Você quer ver como o dinheiro é espiritual? É fácil. Vamos lá, eu sei que todo mundo aqui, né, tem as suas dificuldades naturais do dia a dia, sim? E você até pode pensar, não, dinheiro é só papel, dinheiro é só valor, dinheiro é só isso, dinheiro é só aquilo. Tá bom, eu gosto muito de brincar no mundo do faz de conta, ok, gente? Não é? Faz de conta que uma pessoa passou aqui e Deus tocou no coração dela dar R$1 milhão para você. E agora, exatamente nesse momento, você tem R$1 milhão em sua conta. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém, até mais, viu, gente? A pergunta é, o que você faria com esse R$1 milhão? Responda para você mesmo e seja sincero. Por que eu estou falando isso? Porque dinheiro mexe com o nosso emocional. Mexe. Dinheiro mexe com a nossa estrutura psicológica. Dinheiro mexe com a nossa razão, com o nosso crivo de consciência, com a nossa capacidade de decisão, de tomar decisões. Dinheiro não é um objeto neutro, sem poder de espiritualidade. Na verdade, é o contrário, é o que a Bíblia está falando. Mateus 6, 24. Né? O dinheiro, ele tem um poder de governo na sua vida. Então, a questão aqui está, a quem você vai entregar o governo da sua vida financeira, do seu dinheiro? Tá bom? Então, dinheiro tem poder ou não tem? Tem, de influência. Tem um poder de governo. Tá? Então, a palavra mamon, que está ligada a dinheiro, mas é uma entidade espiritual. Entendam? Tá? Na cultura pagã medieval, era conhecido como um dos 7 pecados capitais. Tá? Está correlacionado com ganância e avareza. Em nome de Jesus, tá? Eu amarro agora toda seta de Satanás, toda retaliação, toda oposição e todo o poder de ação de Satanás aqui nesse lugar. Por quê? Porque eu vou pronunciar nomes aqui agora. Isso é cultura pagã, mas no primeiro dia que a gente começou a pronunciar esses nomes aqui, teve um ataque violento. Então está quebrado em nome de Jesus, porque a gente está reunido como igreja, tá bom? Mas olha só, Mamon também está ligado aos chamados 7 príncipes do inferno. Você sabia? O primeiro é Asmodeu, que está ligado à luxúria. Até ontem, a gente estava no casamento, e aí o padre falou assim, do lado tal, anjo tal, do lado tal, anjo tal, do lado de trás, anjo Rafael. Aí a Nani perguntou, anjo Rafael?
Arcanjo Rafael, Arcanjo Rafael. Aí eu falei, na Bíblia católica, no livro de Tobias, 3, 16, 17, agora eu não vou lembrar, fala sobre uma entidade espiritual chamada Asmodeu. Esse Asmodeu é um demônio, a qual trabalha na parte da luxúria, tá bom? Onde tinha uma mulher, não lembro o nome dela agora, que é até bíblico o nome dela. Isso é, veja bem, cultura pagã, isso está embasado em um livro, tá, apócrifo, não é o canon, tá bom? Mas Satanás trabalha em cima da mentira, veja bem. Então essa mulher, a Bíblia diz assim que todos os 7 maridos que ela teve, esse demônio matou. E aí, aliás, perdão, falei errado. Todos os 7 filhos que ela teve um aborto espontâneo. E que esse demônio matou esse aborto. E aí, na cultura pagã, para que quebrasse o poder desse demônio, era necessário fazer uma oração ao arcanjo Rafael, que era o único que guerreava e quebrava o poder desse demônio. Que a gente sabe que isso tudo é balela. Quem quebra o poder de Satanás é Jesus, é o nome dele. Mas só para vocês terem noção como o inferno se mexe. É uma guerra. Amém? Agora eu posso falar no microfone de novo, né? O segundo é Azazel, está ligado à ira. Tá bom? Vou correr aqui. O terceiro é Belpeor, está ligado à preguiça. O quarto é Beuzebu, está ligado à gula. O quinto é Leviatã, que está ligado à inveja. O sexto é Lúcifer, que está ligado à soberba. E o sétimo é Mamon, que está ligado à ganância. E todos esses príncipes, diga-se de passagem, demônios, eles trabalham atuando nas áreas específicas que foram faladas aqui. Então, Mamon, gente, não é uma entidade espiritual qualquer. Você quer ver uma coisa? A conta aqui, ela sabe disso, mas algumas pessoas que já trabalharam com batalha espiritual. Quando você trabalha com batalha espiritual, você tem que classificar, né, com a categoria dos demônios, tá entendendo como é que eles trabalham, o poder que eles têm, tarará, tudo mais. Só para a gente ter uma noção, quando Daniel está orando naqueles 21 dias de jejum, que a Bíblia diz assim que ele começa a orar e há uma batalha no céu, uma guerra. E aí 21 dias depois chega Gabriel, o anjo. E aí Gabriel fala assim, olha, Daniel, desde o dia em que tu começasse a orar e buscar entendimento da parte de Deus, eu vim. Então a questão é, se demorou 21 dias para Gabriel chegar naquele lugar, para trazer aquela revelação para Daniel, a minha pergunta é, onde é que Gabriel estava? Aí ele mesmo responde, né? Mas o príncipe da Pérsia me resistiu, ou seja, não deixava ele passar. Havia um portal, uma esfera dimensional, e ele não podia passar. E aí, de forma que Miguel, um arcanjo de guerra que guarda Israel, veio e batalhou em favor de Gabriel, para que ele pudesse passar. Olha só, gente, um príncipe é um demônio que tem legislação e autoridade sobre um determinado território. Por exemplo, aquele que a Bíblia nomeia, fala assim, o príncipe da Pérsia, ou seja, todo o território da Pérsia ele tinha poder de atuação. Agora, veja bem, qual é o território de legalidade de Mamon? Ele não reconhece limitação geográfica, poder social, já percebeu? Todas as pessoas na face da terra, em todos os lugares do mundo, são afetadas pelo dinheiro. Seja para viver uma vida de miséria, na escassez, porque a gente vai falar nisso daqui a pouco, ou na sobra do dinheiro, porque a miséria, até em quem tem muito, sabia disso? E Mamon escraviza desse jeito, tá bom? Então, existe um inimigo, e esse inimigo
não pode ser ignorado. A partir do ponto que entendemos que Mamon é seu inimigo e que quer te destruir e que quer te fazer escravo, usando o amor ao dinheiro, partimos para ver como ele faz isso. Como é que é as formas de atuação? Aí a gente vai entrar aqui. A primeira forma de atuação que eu vou falar aqui é o foco exagerado no dinheiro. A gente vive em uma sociedade, né, capitalista, onde você é incentivado e empurrado a produzir muito e a consumir também muito. Não é verdade? Então, assim, é natural você correr, se esforçar, estudar. É normal do ser humano, até é um mandamento de Deus, né? Fala que com o sordo no rosto nós ganharíamos nosso pão. Ok? Você se esforçar para ganhar. Porém, há pessoas que elas estão debaixo da escravidão de Mamon. Por quê? Porque colocam o foco exagerado no dinheiro para ganhá-lo, sabe? É uma loucura, é um desejo, faz tudo, faz qualquer coisa por causa do dinheiro. E lá nas Escrituras, em Mateus 6, 21, diz assim, olha, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então o dinheiro é bom, mas a gente tem que ter cuidado. Fazer uma autoanálise, sabe? Eu não estou falando para você pegar uma rede lá para debaixo de um pé de coco e ficar assim, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, e achando que Deus vai trazer, né, um mordomo com uma bandeja cheia de dinheiro para você. Não, você tem que se esforçar. Mas a gente precisa ter cuidado para não colocar um esforço exagerado, começar a ser consumido por esse desejo de ter dinheiro, porque o dinheiro ele tem uma dinâmica muito interessante. Quando você entende que Deus é o teu provedor, aquilo que você lutava para conseguir começa a fluir. É diferente, vem, entendeu? Então é muito poderoso, ok? Então Mamon, ele escraviza as pessoas usando o foco exagerado no dinheiro. Então Mateus 6,21 diz, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quantas pessoas têm como primazia em seu coração o dinheiro, né? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele, não é? Então, quando você dedica atenção, dedica toda a sua força, todo o seu empenho, você dedica toda a sua vida ao dinheiro, é porque você ama o dinheiro. A gente vai discorrer em algumas outras situações. Por quê? Porque a gente vai fazer um mapeamento rápido. Eu queria que você viesse na escola de profetas, porque na escola de profetas a gente está abordando um desses assuntos cada vez, aí a gente entra, ramifica, né, ali o entendimento, a coisa vai mais profundo, porque é muita coisa, é muito assunto para você comprimir, fazer uma síntese e trazer em um momento tão curto como esse. Mas é um assunto muito interessante, tá bom? Então entenda que o dinheiro em si não é o problema, mas o foco em relação a ele. Mamon aprisiona as pessoas por meio da atenção exagerada e doentia ao dinheiro, ok? Tem pessoas, você quer ver uma das coisas que caracteriza isso? Tem pessoas, mesmo dentro da igreja, que o dinheiro afeta o humor, né? O cara fez um negócio bom lá, ganhou uma bolada, mas eu estou rindo à toa, vem que nem como é o nome desse? Fala Mansa, né? Vem que nem o Fala Mansa, né? Teve um prejuízo, não estou falando que a gente tem que ser uma ameba espiritual, né? Uma ameba sentimental, não sente nada, não. Todo mundo, se eu perder uma grana, eu vou ficar com a raiva da bexiga, né? Se eu ganhar o dinheiro, lógico que eu vou ficar feliz, mas o meu humor não pode ser condicionado à minha condição financeira, se eu estou ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro. Então tem pessoas que quando perde dinheiro, já fica mal-humorada, né? Já fica brava, trata todo mundo mal. Por quê? Porque o dinheiro tem um grande poder de influência na vida. Tem um foco exagerado em ganhar. Então para ele, a felicidade só está ligada ao que tem. Entendeu? Então por mais que essa pessoa diga, ela pode até verbalizar que Deus é o Senhor da vida dela, na verdade quem é o Senhor da vida dela é Mamon. E ele está usando aqui, a atenção exagerada ao dinheiro, ok? Outra coisa que eu vou falar aqui que ele governa é o espírito de miséria, tá bom?
E o espírito de miséria, ao contrário do que a gente pensa, ele trabalha em duas esferas. A primeira esfera, são extremos, tá? O primeiro extremo é o seguinte: aqueles que têm muitos recursos e não fazem uso adequadamente. E o outro extremo é aquele que não tem recurso e que se acostuma com a situação. Ok? Para a gente entender um pouco melhor, eu vou correr por causa do horário. Olha só. A primeira que a gente falou aqui é o seguinte: é uma pessoa que tem boa condição financeira, mas nunca leva esposa, filhos para qualquer passeio que envolva gastos. Nunca está disposto a compartilhar. É uma pessoa que quer preservar o dinheiro a todo custo. Ok? Aí eu quero dar 2 exemplos aqui. Tá bom? Então, prosperidade não é sinal de você ter dinheiro. Olha que coisa interessante. Você pode ter muito dinheiro e ser miserável. Nessa viagem que eu fui para o Nordeste agora, eu conheci um homem miserável. Pensa no cabra miserável. Acho que eu falei aqui dele, né, no culto, né? O cara muito rico, muito rico. Tem trocentas casas de aluguel lá no Nordeste lá. É amigo do meu primo. Meu primo é dono de um motoclube lá. E aí eles foram para Recife, né? Que eu morava lá no interior, numa cidade chamada Garanhuns, muito bonita, diga-se de passagem. E aí eles foram para Recife receber os aluguéis, e o cara recebe tudo em dinheiro, espécime. E aí ele foi, comprou uma caminhonetona dessas, gente, de quase 300 mil reais. Aí foi com meu primo, tudo mais, e aí recebeu, voltou com uns pacotão de nota de 50, de 100. E aí meu primo é assim, meu primo, ele é uma benção, ele é que nem o Erisvaldo, ele adora comida. E aí meu primo falou assim, passaram o dia inteiro ali, né, cobrando o pessoal naquele calor de Recife e tudo mais. Falou assim, com certeza ele vai parar numa churrascaria e vai me pagar um belo de um churrasco. Aí esse cara voltando e ele falando para o meu primo assim, falando, olha, vamos correr porque dá tempo para a gente chegar em Garanhuns, que é para a gente almoçar. Mas ele não queria levar meu primo para almoçar na casa dele, ele queria que cada um almoçasse na sua casa para ele não ter despesa. Aí meu primo falou, não, mas eu estou morrendo de fome. Aí sabe o que ele fez? Ele parou, quem é do lado do Nordeste vai lembrar, vai entender, vai saber o que é. Ele parou em uma vendinha e comprou um pacote de bolinho, que vende lá no Norte, que é bem baratinho, acho que é R$2, R$2,50. E um kisuke, meu irmão. Então, imagine só. Aí depois, eu conversando com algumas pessoas que conheciam ele tem 2 filhos, e um dos filhos dele vive uma vida de miséria. Foi meu primo que comprou uma bicicleta para ele trabalhar vendendo um picolé. Por quê? Porque o pai tem, mas ninguém usufrui, nem ele. Eles vivem de doação, para você ter noção. Gente, sabe o que é isso? O cara morar num palácio e viver de doação. Tem uma caminhonete importada, tem uma moto importada caríssima que comprou 0 só para participar do motoclube do meu primo. Aí eu fiquei irado quando eu fiquei sabendo de uma coisa dessa. Eu falei, esse cara é tão miserável que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, pode ser que uma pessoa ela seja rica, tenha dinheiro, mas vive uma vida miserável. E tem pessoas que vivem uma vida miserável tendo dinheiro, não porque ela quer, na verdade porque ela é refém. Mas Satanás ele vai enganando. Veja, Satanás ele trabalha através da falta de conhecimento. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai, a gente passou muitos anos da nossa vida, meu pai trabalhando que nem um doido, construindo casa, tudo mais, vivendo de aluguel, mas a gente sempre, eu comia, não tem vergonha de falar isso não, eu comia meio pão de manhã, era a nossa comida, tá? Meio pão, era só meio pão, não podia mais que isso. Meio pão de manhã, meio pão à noite, com um copo de café. Era arroz, feijão, quando tinha um caldo de carne. Muitos anos da minha vida, eu trabalhando com meu pai, acordando 2 horas da manhã, carregando passageiro com ele. Na hora de construir a casa, eu era o servente de pedreiro, as casas, né? Porque meu pai deixou algumas casas para minha mãe lá. E aí, quando meu pai faleceu, sabe o que foi que minha mãe descobriu? Que meu pai tinha um monte de contas, que guardava dinheiro. Ele não fazia isso por maldade, eu conheço o coração do meu pai. Ele fazia isso porque ele passou muita fome. Muita fome. Então ele tinha medo de perder dinheiro. Mas vocês já perceberam como Mamon escraviza a pessoa em uma condição de sobra de dinheiro, mas vivendo uma vida miserável? Então a gente tem que fazer uma análise. O dinheiro que está chegando na nossa mão, lógico que você não vai gastar ele irresponsavelmente. Mas a minha pergunta é, será que você está usufruindo daquilo que Deus está colocando na sua vida?
Será que você está sendo fonte de bênção para as pessoas que estão do lado? Porque o princípio da prosperidade não é só você ser abençoado, não. Na verdade, é as pessoas que estão em sua volta serem abençoadas. Sabia disso? A bênção de Deus, ela nunca vem só para você. Na verdade, é para você afetar as pessoas. Você é o alvo, mas as pessoas acabam sendo afetadas. Amém? E o outro lado, o outro extremo, né, desse espírito de miséria, ele age justamente, há também a situação no qual o domínio de Mamon vem através do espírito de miséria que se faz presente, paralisando a condição financeira de alguém. São aquelas pessoas que não têm, veja bem, você passar por períodos, quando eu falo períodos eu não vou estipular tempo, pode ser que você passe 1, 2, 3 anos, não é? Pode ser que você passe uma semana, um mês, numa condição difícil financeira, mas você passar anos e anos, entra ano, sabe, décadas, num estado de miséria, sabe, de falta de dinheiro, de escassez, você tem que fazer uma releitura, tem alguma coisa errada. Eu detectei isso na minha vida, sabe, eu vou falar, uma das características das pessoas que vivem uma vida assim, que está debaixo da escravidão de Mamon, é a forma como ela verbaliza as coisas. Por exemplo, tudo é no diminutivo, é a forma como ela enxerga as coisas, sabe, porque Mamon cega. Tudo é, minha casinha, meu carrinho, meu empreguinho, meu tudo sabe como é que é? É uma visão tão pequena, tão curta, não tem perspectiva, expectativa de... A Bíblia fala assim, Eclesiastes, eu não vou lembrar agora, ela fala assim, assim como o homem pensa em sua mente, ele é. Isso destravou na minha mente, eu falei, meu Pai eterno, quer dizer que eu posso, sabe, mudar a minha mente, mudar o meu destino e mudar, sabe, lógico, na dependência de Deus, pode, a Bíblia fala que pode. Então, uma pessoa que está presa por Mamon, vivendo escassez financeira, na verdade, sabe, ela está com a visão coberta. Ela se condicionou a viver daquele jeito, ela não reage mais. É paralelo, parecido com aquela história do elefante. Lembra que eu sempre conto aqui o elefante de circo? Que ele foi pego na infância, né, com aquela força excomunal, mas preso por uma correntinha de cachorro. Por quê? Porque ele aprendeu que há uma limitação. Onde ele ia, aquela corrente esticava. Quando ele era criança, não tinha força para romper aquela corrente. Mas ele cresce, fica muito forte, muito poderoso. Mas ele está condicionado a chegar somente naquele limite ali e voltar para o ponto inicial. Então, Mamon escraviza pessoas através da miséria, na pobreza também. Entenda, existe a miséria na riqueza, existe a miséria na pobreza. Então, Mamon, ele sempre vai trabalhar esses dois extremos, ok? E eu tinha isso na minha vida. A minha irmã mais velha foi a minha irmã que me criou. E, gente, eu vou falar, diante de Deus, eu não era crente não, mas eu tinha uma raiva quando, sabe, hoje, Deus está tratando isso na nossa vida, tanto que ela chegou para mim e falou assim, Val, eu amo ela, tá, gente, não estou falando mal dela não, entendam, mas eu odiava a citação, ela sempre era tudo, sabe, e é sempre aquela vida mirrada, sempre, e eu sentia no meu espírito que tinha alguma coisa errada. Aí quando já depois da gente convertido, já depois da gente, sabe, dela morando lá no Nordeste, toda vez que eu vou para lá, ela fala assim, Val, você não acha que tem alguma coisa errada na nossa vida, não? Aí eu falei, Nene, com certeza tem. Ela falou assim, olha, papai deixou todas essas casas para a gente, a nossa família, todo mundo trabalha, todo mundo é honesto, todo mundo devolve dízimo, todo mundo oferta, e a gente vive em uma vida que a coisa não vai. Gente, você vê isso nas características da casa, tudo se quebra fácil. Uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que foi na casa de uma missionária jubilada, né? Na Assembleia de Deus, o pessoal tem o hábito, né, de jubilar as pessoas, é como se fosse uma aposentadoria, tá? Então ela trabalhou muitos anos na obra, e aí ela foi aposentada com um salário mínimo, gente. Para que dá um salário mínimo? Mas na mão de um crente, que entende o princípio da prosperidade, dá muito. E quando chegou lá, a pessoa ficou encantado, a casa toda limpinha, toda organizada, os móveis simples, mas tudo funcionando. Aí ela foi tomar uma água, aí ela falou assim, quer gelado ou sem gelo? Não, eu quero, pode ser natural mesmo. Aí pode ser do pote? Pode. Ela tirou a água do pote, quando ela viu o pote, um pote antigo, sabe, daqueles desenhados, ornamentados, perguntou, quantos anos tem esse pote? 40 anos. 40 anos, nunca se quebrou? Nunca se quebrou, já caiu no chão, já. Sabe o que é isso, gente? É princípio de prosperidade, é Deus guardando. Quando a pessoa está debaixo do princípio de Mamon, sabe o que acontece? Você ganha dinheiro, mas a coisa escoa, vai embora.
quebra carro, quebra televisão, quebra celular. Eu orei por uma pessoa um tempo atrás, o cara falou assim, eu não aguento, já comprei uns 15 celular, todos que eu compro, cai no chão, quebra a tela, para de funcionar o sistema, eu tenho que comprar outro, vivo numa dívida constante por causa disso. Eu falei, se esse é um espírito que age na tua vida financeira, conta o teu histórico. Ele contou, eu falei, está vendo, agora a gente vai fechar essa legalidade, a gente vai fazer uma semente e Deus vai abençoar a tua vida. Ele está com o mesmo celular, já está um tempo que eu orei por ele, hein? Desde quando eu orei por ele. Parece uma coisa simples, mas você está entendendo que o poder de Mamon pode se estender e atacar qualquer área da sua vida financeira e material? Estamos falando de restauração financeira, amém? E eu vou fechar aqui já, até por causa do horário, tá bom, gente? A terceira coisa, gente, é muito assunto. Eu escolhi 3 mais fáceis de entender, tá bom? Mas a terceira coisa que Mamon faz na vida de uma pessoa é paralisia ministerial. Vocês sabiam disso, não? É interessante, né? Quando você recebe o chamado da parte de Deus, você começa a trabalhar na igreja, você fala, nossa, como é gostoso, né? Ver o reino crescendo, a coisa se expandindo, eu cumprindo o meu chamado, né? Deus me usando através dos dons, dos talentos que Ele me dá. Eu não sei se você tem essa impressão no seu espírito. Eu estou falando porque eu tinha essa impressão. Eu estou sentindo que Deus está me alinhando, está entendendo? De que, embora você produza, a impressão é que era para você já ter muito mais do que você tem, do seu ministério pessoal, ser muito mais próximo, muito mais amplo, muito mais, sabe, ter muito mais alcance. E aí, eu estudando a respeito desse assunto, olha só o que eu descobri. Que quando a gente está debaixo do governo de Mamon, entenda, você pode ser dizimista, ofertante e está debaixo do governo de Mamon. Pergunto para você, meu pai era dizimista? Sim. Ofertante? Sim. Eu vi isso, aprendi através de osmose. Mas quem era que agia na vida do meu pai? Espírito de miséria. Eu amo meu pai, amava meu pai. Mas eu ainda lembro, assim, eu tenho as memórias dele, umas calças antigas, furadas, sabe, toda desmantelada. Meu pai, gente, nunca foi no oftalmo. E ele nunca teve problema de vista, mas ele usava um óculos porque ele achou um óculos. Não sabia nem que grau tinha. Ele usava aquela porcaria, desculpa, que acabou com a vista dele, né? Porque todo mundo que, né, sabe que tem que ter o grau certo. Acabou com a vista do meu pai. Mas por quê? Porque ele, olha, rapaz. Então, né, a sua vida ministerial pode ser paralisada por causa da ação de Mamon. Olha só, eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 16, verso 9 a 11. Eu já estou encerrando. Hoje é mais didático, tá? O Senhor Jesus aqui, Ele está falando de duas esferas. Ele está falando da esfera natural, e Ele está usando um paralelo do que acontece na esfera natural e das consequências das suas decisões na esfera natural, na esfera sobrenatural, ok? Ele está falando de recursos naturais e reino de Deus. E olha só o que ele fala aqui, olha só que interessante. Todos acharam aí? Lucas capítulo 16, verso 9 a 11 diz assim, ó: eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça. Em algumas traduções está desse mundo, para que quando estas vos faltem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Em algumas traduções está moradas eternas, ok? Aí o verso 10 diz assim, olha: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Aí aqui, olha só o que esse versículo está falando agora, o 11, olha só, olha. Se pois, nas riquezas injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Deus está falando das riquezas do reino, meu irmão. Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13, fala sobre a estrutura de governo da igreja. E ele fala assim, ó, que o Senhor Jesus, ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
para o propósito de edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando Deus chama uma pessoa, Ele entende que essa pessoa ela é importante, relevante no reino, mas essa pessoa precisa entender que se ela for infiel, e quando eu estou falando infiel, aqui não está sentido de dízimo e oferta, está falando de responsabilidade. Por quê? Por causa do contexto, tá? Não li por causa da extensão do texto. Mas se você for estudar o texto antes, você vai ver que ele vai falar sobre o mordomo sagaz. E o que é mordomia? É tomar conta das coisas dos outros, não é isso? Então ele está falando assim, ó, aquele que é mordomo, no caso você e eu, que tem sabedoria para administrar aquilo que chega na sua mão, essa fidelidade, é essa fidelidade que ele está falando. Quando você é fiel nisso, você administra bem, Deus, Ele lhe entrega as riquezas espirituais. Gente, isso é muito profundo. O que eu quero falar com isso? Veja bem, quando você recebe seu salário, você devolve seu dízimo, ok? Aí você vai lá, separa uma oferta, já faz a oferta, né? Tem pessoas que fazem fracionada, tem pessoas que fazem de uma vez só. Aí vamos supor que sobrou para você 80%. Aí você fala assim, oba, vou fazer o que eu quiser com o dinheiro. O senhorio de Deus requer isso. Não é por pressão. Olha só. Romanos 11:36 diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, de quem é o dinheiro? Então, entenda que o que chega na sua mão não é seu. Deus colocou na sua mão o privilégio de ser mordomo daquilo que chega em suas mãos. Mesmo que você não invista os 80% no reino, Deus requer responsabilidade da sua parte. É forte, né? Ageu 2:8 diz assim, ó, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive o dinheiro é dele. Então, se está na nossa mão, nós devemos usá-lo de forma sábia, administrar isso. Obrigado, guerreiro. Atos 17:28 diz assim, ó, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então entendeu que todo dinheiro que chega na sua mão requer responsabilidade, um senhorio. Eu vou fazer um questionário aqui para a gente terminar. Os meninos da escola já escutaram esse questionário. Depois, se vocês quiserem, eu vou colocar lá na coisa da igreja, lá no WhatsApp da igreja. Oi? No grupo da igreja, né? Obrigado, Com. E esse questionário não é um questionário de acusação para a sua vida, mas é um questionário de autoanálise. Faça essa autoanálise porque o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração, que eu estava em falta com Deus. E de que eu tinha indícios de que eu estava sendo dominado por Mamon e não por Deus, governado por Mamon e não governado por Deus. Mas antes de fazer esse questionário, eu vou falar uma citação que Martinho Lutero, o grande reformador protestante, ele falava. Ele falava que o ser humano, o homem, né, de uma forma geral, ele passa por 3 conversões. A primeira é a da mente. E é verdade, porque você foi convencido pelo poder do Espírito Santo, mas o argumento da verdade foi a palavra de Deus. Não é verdade? Então essa é a primeira conversão. A segunda conversão, Martinho Lutero falava que era a conversão do coração. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você entrega tudo a Ele. Tudo entregarei. E aí você se batiza, você dá testemunho para as pessoas de que você está morrendo para esse mundo,
e você está ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Essa é a segunda conversão. E a terceira conversão, Martinho Lutero falava que era a conversão do bolso. A conversão financeira. E eu vou ser sincero, como é difícil a gente entregar o governo dessa área. Assim como a Bruna, eu amo, Bruna, essa sinceridade. E Deus ama, eu amo porque Deus ama. Né? Eu sei que tem pessoas que achavam que é vergonhoso falar o que a Bruna falou aqui. Ao contrário, meu irmão. Essas são as pessoas mais fortes, que não têm vergonha de falar o que sente de verdade. Essa luta, porque todos nós temos. Quem nunca, meu irmão? Quem nunca teve uma luta na hora de devolver o dízimo, de ofertar? Eu fico com a citação que a Nani fala, que é ela simplesmente repete o que o Lucinho fala, né? Acho que é o Lucinho, que ele fala assim: meu irmão, falei até na escola de profetas aqui, se você sentir um desejo de fazer uma oferta na obra de Deus, que vai beneficiar o reino, a gente fica na dúvida, né? Será que não é o diabo que está colocando isso na minha cabeça para eu ficar sem dinheiro? A questão é, você acha que o diabo vai colocar na sua cabeça para você fazer uma oferta, né? Para o reino de Deus, que vai prejudicar ele? Desculpa, amor, tá? É porque senão eu ia perder o raciocínio. Né? Então, vocês compreendem como é forte essa guerra? Agora eu vou fazer a leitura do questionário. E eu gostaria que você se questionasse, se você se enquadra em uma dessas perguntas que eu vou fazer aqui. Porque elas são várias, tá, gente? Eu selecionei algumas, são várias, tá? Mas, de certa forma, elas desnudam a gente. Primeira, diz assim: você tenta melhorar as suas finanças e não consegue? Você está cansado de altos e baixos na sua vida financeira? Você sente que há obstáculos reais para a sua prosperidade? Você tem se esforçado muito e visto pouco resultado? Você possui um histórico complicado na área financeira, na sua família? Meu caso. Você tem dificuldade de ver esse assunto como algo espiritual? Você tem pensamentos opressivos quando se trata de dinheiro? Quando eu falo opressão, é isso que eu estava falando agora. Vai devolver aquele... Você pode estar sofrendo um ataque de mamão. Você não consegue sonhar nesse aspecto, no aspecto financeiro e material? Você entrega seu dízimo ou oferta por obrigação? Você passou por perdas graves envolvendo empresas, patrimônio ou aplicações? Você sempre está preocupado com suas finanças? Você foi lesado gravemente por alguém próximo? Você decide sempre com base no aspecto financeiro? Você não consegue repartir naturalmente? Essa é pesada. Você tem inveja do sucesso dos outros? Você tem sonhos sobre miséria? Sonhos mesmo, tá? Você acumula ganhos desonestos? Você critica pessoas generosas? Você vulgariza o uso do dinheiro? Você manipula por meio do dinheiro? Porque tem pessoas que manipulam, né? Isso faz parte do estudo, é que a gente está entrando... Eu nem falei ainda com o pessoal nessa parte aqui. Você consegue honrar seus compromissos? Você não consegue se inspirar nessas áreas? São perguntas que você vai responder para você mesmo. E às vezes a gente está debaixo de uma influência, tá? Porque Mamon, ele usa essas linhas para influenciar a nossa vida. E a gente não sabe. Então eu quero fazer uma oração com todos vocês agora. E eu não sou o acusador. Deus me livre. Isso é coisa do diabo, tá? Mas eu queria convidar você a fazer essa oração final agora, e você vai colocar alguma área dessa que Deus tocou no seu coração. Se você percebe que em alguma área dessas você tem uma falha, né?
ou você sofre influência de Mamon, você vai colocar diante de Deus, porque Ele é poderoso para quebrar todo o governo de Mamon e colocar a sua vida debaixo do governo dele, amém? Fica de pé um minutinho. Feche seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos diante do Teu altar o nosso coração, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Pai, a Tua palavra, ela liberta, a Tua palavra, ela quebra os paradigmas, Senhor Deus. Ela renova a nossa mente, a Tua palavra, ela abre novos horizontes, Senhor Deus. E através da Tua palavra nós entendemos que há uma guerra poderosa, violenta, a qual muitas vezes nós somos reféns, sem entender que somos, Pai, sem entender a Tua verdade, sem entender, Senhor Deus, que há uma guerra, Senhor Deus, e nós queremos colocar diante do Teu altar tudo que foi citado aqui hoje, nessa manhã. E se há, Senhor Deus, em nosso coração alguma coisa, Senhor Deus, que não condiz com a Tua verdade, Senhor, alguma coisa que demonstra que estamos debaixo da influência ou debaixo do governo de Mamon, Senhor Deus, que usa o dinheiro para governar de forma opressiva, Senhor Deus, as pessoas, nós rejeitamos cada uma delas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor venha tocar a nossa vida financeira, a nossa vida material. Nós queremos que 2022 será um ano próspero, Senhor Deus, aonde, Senhor, independente da situação da nossa nação, do nosso país e até do mundo, Senhor, o Senhor nos fará próspero para a glória do Teu nome, porque é uma promessa da Tua palavra. Oh, poderoso Deus, nos dê entendimento, nos dê sabedoria para usar os recursos, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos da forma devida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser a resposta para essa geração. Nós queremos ser, Senhor Deus, uma mão, Senhor Deus, que traz a provisão, aquele que tem fome, aquele que tem sede. Por isso, em nome de Jesus, Senhor Deus, que essas palavras, elas venham ao nosso coração e elas criem raízes, Pai, para a glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu profetizo, Senhor Deus, na Rios de Água Viva, na Tua igreja, no Teu povo, Senhor Deus, que a boa semente, ela cairá na boa terra, e ela dará 30, 60 e 100 vezes mais para a glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo o governo de Mamon sobre a nossa vida, nós rejeitamos toda influência, Senhor, e nós colocamos a nossa vida financeira e material debaixo do Teu governo, debaixo do Teu senhorio, Senhor, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser abençoados, prósperos e restaurados na área financeira e material, para a glória do nome de Jesus. Por isso eu profetizo restauração financeira, restauração material, restauração, Senhor Deus, em todas as áreas que envolve esse assunto, esse tópico, isso para glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, eu creio que Deus vai fazer vocês muito prósperos. Amém? Você crê nisso? 2022 será um ano diferente. Isso não é palavra de positivismo, não. Isso é palavra de Deus. Eu acredito nessa palavra aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja uma provisão, sabe, para esse século. Uma provisão para essa era aqui. Que Deus ele derrame recursos tão poderosos na sua vida que você não tenha nem onde guardar. Assim como está em Malaquias 3:10. Aleluia. O maior sinal de maturidade na vida de um homem ou uma mulher de Deus é entender que tudo que chega nas mãos não pertence a ele, pertence ao Senhor. Quando você entende esse princípio,
Ele começa a prosperar você financeiramente, porque Ele sabe que você é um bom mordomo. Amém? Gostoso, né? Eu sei que foi um culto calmo, às vezes a gente quer um culto pentecostal, mas Deus é o dono e o Senhor da igreja.